Estamos começando Três Pontos, o melhor programa do rádio brasileiro. E modéstia, né? Legal, mas como eu pouco participo. Jânio! E aí, cadê você? Tudo bem, meu amigo querido? Tudo bem, o Rio está bonito. Já soube pelo Danilo que a Bahia também. Tá mesmo. Então é isso. Sérgio, você não vai para o Uruguai, não foi? Você tem um negócio lá no Uruguai? Você tem alguma. Ah, Você eu participa não tenho, da eu não tenho política lá? saúde para isso, não. Hã? Eu não tenho saúde para isso, não. Mas eu sofri muito ontem com o jogo, porque por causa da violência, né? E o jogo acabou não sendo violento. Foi um jogo duro, ríspido no início do jogo, né? Mas acabou não sendo o que prometeram. Olha. Você está falando do Botafogo um Claro. Penharol 3. Com Peñarol, claro. É, o 3-1. No final, pô, o final é curioso, porque nós vamos ter a final do Atlético, ambos venceram por diferença de 3 gols os seus adversários, e ambos são alvinegros. E E o seria, Sérgio, e o Sérgio vai para Buenos Aires ver a final contra o Galo. que loucura isso, né? Isso eu acho um contrassenso inteiramente em Buenos Aires. Por que fizeram em Brasília, no Mané Garrincha, por exemplo? E Bob Fernandes. É porque Bob teve há eles pouco vendem, né? tempo lá em Buenos Aires, foi pegar uns conselhos lá com o presidente, com a turma dele. Ele demitiu o ministro das Relações Exteriores, né? Rapaz, essa Argentina é uma caixa de surpresa, né? Aliás, o mundo tá É. todo assim. Aliás, ontem teve diplomáticas crises, ou quase isso, né? Tanto lá quanto no Brasil. Mas isso a gente fala depois, né? E Jânio, diga aí, Jânio, vamos começar com que assunto, meu amigo? Olha, esse aí da Argentina que sugeriu um assunto batido, mas sempre valioso, que é o da censura que se pratica no Brasil sob o nome de jornalismo. Essa demissão da ministra do Exterior da Argentina se deu porque o embaixador argentino na ONU votou contra o embargo americano a Cuba. Procurem por aí, ou deveriam ter procurado ontem essa notícia na televisão, no rádio, nos jornais brasileiros, hoje de manhã, nos jornais. Na maior parte dos casos, seria um trabalho absolutamente, um esforço absolutamente inútil. Não foi dada essa notícia aqui no Brasil pela maior parte dos órgãos de imprensa, de notícias em geral, a que eu tive acesso, porque se trata de Cuba. Isso é de uma pobreza mental, isso é de uma pobreza política, de uma pobreza ética, moral, de país muito rastaquera, muito atrasado. Por que não dar essa notícia? Por causa dos Estados Unidos, que o embargo é americano, então não podemos ser contra o embargo americano. Porque Cuba é comunista, então não devemos dar nada que seja a favor de um país comunista. Qual é a razão da censura? Porque é censura praticada por jornalistas que se dizem, se apresentam, se consideram jornalistas profissionais. O que é que o leitor tem a ver com as obsessões
desses detentores do poder de informar ou não informar e desinformar. É uma vergonha isso para qualquer jornalista profissional que se preze, que tenha dignidade e respeito pela sua profissão. É uma vergonha que aconteça com tanta frequência esse tipo de coisa no jornalismo brasileiro. Eu não me lembro agora, mas já havia visto dois ou três outros casos nessa mesma semana de notícias surripiadas, sonegadas ao leitor, ouvinte, espectador. Eventualmente, Jânio, eventualmente até alguém faz, mas o assunto fica ali escondidinho e não tem sequência. Nesse É, caso, nesse é. caso, por exemplo, a chanceler já vinha se chocando com o Milei, que ela se mostrava favorável, por exemplo, em rever a decisão de não entrar nos BRICS, que o Milei, com a política dele de criar fantasmas e alimentar a ignorância fascistoide, diz não querer negócios com aspas comunistas. A real é que, mesmo que não quisesse, mas quer, diante da crise argentina, o Milei depende dos Estados Unidos, que o tem como um fantoche e uma cunha nessas rearticulações políticas que se chama de Sul-Sul e Sul-Triangular, tal, né? Quando apoiada, triangular, quando apoiada por uma organização multilateral. E como a gente tocou nesse assunto, Jane, e tem a ver com a América do Sul, América Latina, ontem o governo da Venezuela chamou de volta para consultas, ou seja, uma repreensão em linguagem diplomática, seu embaixador no Brasil. Disse que o Celso Amorim, o assessor especial do presidente para esses assuntos, fez uma declaração intervencionista e grosseira. Isso que o Celso Amorim diz que, com aquela história de não entregar as atas, não mostrar as atas publicamente, houve uma quebra de confiança. O governo Lula cobrou a apresentação das armas. O motivo real para chamar de volta, na verdade, é que há uma semana, uma reunião de chefes de Estado e cúpulas dos BRICS, em Kazan, na Rússia, Lula não foi porque havia tomado aquela queda e bateu a nuca, o governo vetou o ingresso da Venezuela nos BRICS, o governo brasileiro. E já que a gente falou de Venezuela rápido, o poder na Venezuela não é o Maduro, só o Maduro. O Maduro tem o poder, na verdade, ele controla o poder civil. O número 2 da Venezuela, desde a época do Chávez, é o Diosdado Cabello, cabelo com 2 L's, que já foi chefe de gabinete de Chávez, vice-presidente da República, ministro, governador de Miranda, etc, etc. É capitão, engenheiro, e ele o poder que ele tem se estende ao Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e ao SEBIN, que é o Serviço de Inteligência Bolivariano. Ele é um dos criadores das chamadas círculos bolivarianos no final dos anos 90, início dos anos 2000. E é um dos alvos, entre dezenas de alvos, dos Estados Unidos, naquelas listas de sanções, etc, etc. Acusado de crimes vários, e aí tem que se discutir o que é e o que não é. Mas é isso, ontem tivemos, além do Milei, tivemos também o Brasil entrando nessa dança diplomática. A propósito aí, um registro que eu acho indispensável. Esses embargos que os americanos se dão o direito de praticar, de aplicar por aí afora, castigam os povos dos países visados por essas decisões dos presidentes democráticos e democratas dos Estados Unidos, sendo democratas, nesse sentido, também os republicanos. Isso não tem outra explicação senão um ímpeto de violência, de agressividade, sob o nome de diplomacia, de defesa da democracia. Que democracia os Estados Unidos estão defendendo em Gaza, por exemplo, como defenderam no Iraque do Saddam Hussein e depois biscoitaram o petróleo iraquiano, que é mantido em mãos americanas ainda. E vai por aí afora, no Afeganistão, por exemplo,
na Líbia. Castigar esses povos com embargos não tem absolutamente nenhuma justificativa possível. Os povos não praticaram absolutamente nada que justificasse qualquer castigo. Nem mesmo o povo de Israel hoje pode ser acusado como povo pela brutalidade, pela monstruosidade que os seus poderosos praticam nos territórios de Gaza, do Líbano, da Cisjordânia. Certamente já estão de olho em outros territórios. Mas não é o povo de Israel, do Estado de Israel, que deve responder por isso. Esses castigos aos povos são de uma brutalidade absurda. É doloroso ver esse tipo de coisa tão impunemente e defendida por muita gente, né? A aplicação continua desenfreada. O povo cubano, por exemplo, que não fez absolutamente nada contra os Estados Unidos, como povo, não tem petróleo para ter luz, portanto não tem luz, energia elétrica em geral, nos hospitais, nas casas, nas ruas, nas indústrias, poucas, mas existentes. Em nome de que esse castigo ao povo cubano? Na Venezuela, a mesma coisa. É o povo venezuelano que deve responder pelas desapropriações, pelo afastamento de empresas americanas da Venezuela, pela retenção do petróleo. É o povo que vai responder por isso, mas é ao povo que o embargo castiga. É um dos absurdos terríveis do tempo que estamos vivendo. E falando nisso, até lembrei do Sérgio, a gente estava conversando, temos a eleição na terça e estamos falando de imprensa também, né, Sérgio? Sérgio andou falando aí querendo falar sobre os jornais americanos e a imprensa americana. O Washington Post, o isentão, que deixou de fazer uma coisa que fazia, sei lá, 50 anos, que era endossar um dos candidatos à presidência. E eles já ficaram uma semana na Flórida, eu acho, perto até lá da casa do Jeff Bezos, que é o diretor-presidente, dono, bilionário, que também é dono da Amazon, e é dono do Washington Post. O conselho editorial ficou lá ruminando e fizeram um esboço de um texto para endossar a candidatura da Kamala Harris, e o Bezos chegou lá assim, não vai ter, não vamos endossar nada esse ano, não. E pronto. Ele não acabou só com o endosso, ele acabou com uma tradição, né, do jornal. E é curioso, porque é claro que ele sabe a diferença abissal que existe entre a Kamala e o Trump. Mas ele parece se importar menos com o futuro da democracia, que é o que representa a vitória, a eventual vitória do Trump na eleição, quer dizer, o fim da democracia, né? Do que com os negócios de uma empresa aeroespacial, a Blue Origins, que ele tem com alguns contratos, parece uma coisa de 3 bilhões e meio com o governo americano. E ele tem medo que o Trump, que é vingativo, possa fechar a torneira, né? E esse risco, Bezos não quer correr. Só essa talvez seja a única explicação, além de alguma identificação ideológica, se é que é possível imaginar que alguém pense qualquer coisa similar ao que passa pela cabeça do Trump, né? Mas o fato é que o Washington Post deu uma de Estadão, né? Que às vésperas do segundo turno das eleições de 2018, ousou qualificar como uma escolha muito difícil entre o professor Haddad e o capitão fascista aí, Bolsonaro. Ô, Jane, você se lembra de algum jornal que em algum momento da vida política brasileira tenha endossado uma candidatura?
A É isso, eu presidente? ia até perguntar ao Jânio, porque o Jânio tem menor, claro, viveu inclusive mais tempo do que eu essa época. Eu não sei, evidentemente que, sei lá, se a É última Bob hora que chegou a Bob. fazer um editorial. A Carta Capital, eu pelo menos eu não tenho acompanhado no ano retrasado, mas a Carta Capital, nos anos em que eu lá estava, sempre se posicionou em editorial, etc., etc., a favor de uma candidatura. E aí, Jânio? O Brasil é um caso bastante diferente desse que se põe nos Estados Unidos. A franqueza não é uma das qualidades que se possa encontrar na indústria editorial brasileira, a indústria de jornalismo, não a de livros. Aqui o processo é dizer-se independente, pronto, não há uma opção entre candidatos definida, oficializada, mas toda a prática em nome do jornalismo se dirige em benefício de um determinado candidato. Para citar um exemplo que ilustra bem isso, fala por todos os casos, a eleição do Collor. Nenhum jornal se disse apoiador do Collor. Nenhuma TV, nenhum rádio. Eram todos objetivos, independentes, sem compromissos negativos do ponto de vista jornalístico. Mas quem venceu aquela eleição não foi o Collor, foi a televisão, que venceu por ele, entregou o poder ao Collor para fazer o que se viu que ele fez e que é melhor nem lembrar muito, porque não É vale a melhor. Depois tivemos o caso da eleição de Fernando Henrique. Também ninguém se declarou apoiador oficial, explícito, claro, Fernando Henrique. E depois, Mas foi um tsunami fernandista escondendo coisas e essa distorcendo, inventando. E isso se prolongou pelos 8 anos de governo Fernando Henrique, com uma censura descarada, mas inconfessada. Tantas coisas, compras de fazenda, compra de helicóptero para ir de Brasília à fazenda, porque a estrada era ruim, e depois a construção de uma estrada para esta fazenda pela Andrade Gutierrez, que fez o que funcionou muito bem. A Andrade Gutierrez comprou uma terra ao lado desta fazenda e construiu uma estrada, a pretexto de que o fazia para melhorar o acesso à sua área recém-adquiridas, mas na verdade era a estrada para a fazenda adquirida em sociedade por Sérgio Mota e Fernando Henrique Cardoso. Ô, Jânio, você lembra que essa fazenda foi invadida pelo MST e na época eu acho que era deputado Raul Jungmann, que depois foi ministro da Defesa, né? Disse que aquilo tomava como uma bofetada na cara do povo brasileiro. Eu digo, porra, só se for na sua, nego. Na minha não foi bofetada nenhuma. Vocês lembram dessa babaquice que, aliás, esse rapaz é prodígio, é um garoto prodígio nisso? Vocês lembram desse episódio ou é fruto da minha imaginação? Eu lembro desse e de outros episódios muito interessantes. e, A própria aquisição da fazenda, como se deu, e, de- Conte, hein? nos conte essa história. Foi uma coisa de A aquisição se deu por uma importância ridícula, que era mais de 10 vezes inferior ao preço que o cara que estava vendendo ao par ali aos sócios ali, havia comprado. Ele comprou por 80 e não sei o quê. A fazenda estava avaliada em 400 mil, não sei o quê. Não me lembro qual era a moeda da época, mas era 400 mil a avaliação na área.
considerada a dimensão da fazenda, e foi comprada por 3 ou 6 mil reais, já era por 3 ou 6 mil reais pela sociedade Sérgio Mota Fernando Henrique Cardoso. Mais ou menos assim foi feita depois criada e desenvolvida a empresa de venda de sêmen de touro, que a sociedade fez lá nessa fazenda. Então, foi construída uma casa magnífica por um arquiteto brasileiro, mas formado em Barcelona, e um daqueles arquitetos que a arquitetura do Gaudí tornou muito qualificados a partir dessa informação. Foi formado em Barcelona. Então, Barcelona então é bom para fazer casa para o presidente. É bom a gente saber essas histórias, só aqui elas acontecem, pelo menos são ditas. E você, Bob? Eu só estou lembrando aqui, quando o Jânio está falando, que isso que a gente está falando sobre a cobertura, o posicionamento em relação a eleições e governos, o mesmo se deu em 2006, quando o candidato era Geraldo Alckmin. Muito mais ainda se deu quando o candidato em 2010 era o Serra, e depois quando o Aécio era candidato. E sobre censura, eu durante muito tempo, quando eu estava na Carta Capital, e eu era editor-chefe ali, né? Eu ouvia falar em chapa branca, chapa branca, chapa branca, porque a revista tinha posições claríssimas, né? O Mino tinha, a revista tinha. E quando a Carta Capital fez uma reportagem chamada Venda Barata de um Projeto de País, que era a venda da Vale do Rio Doce por 3 bilhões, que era um dinheiro de pinga em comparação com o tamanho da empresa e da importância no mundo, né? Até o final do governo Fernando Henrique Cardoso não tinha uma página de publicidade de nada do governo federal para a revista Carta Capital. Não vi nenhum jornal dizer um A. Faça isso com outra emissora, como fizeram durante os anos Bolsonaro, para você ver o escândalo. É isso. É assim e a publicidade é o seguinte: se a Petrobras está anunciando por um dever de comunicar ao público, então tem que anunciar de acordo com a mídia técnica em todos os lugares. Mas não, simplesmente não tinha anúncio, nada, zero. É assim que se joga o jogo, né? É a SECOM, é o dinheiro da Secretaria de Comunicação da Presidência que alimenta ou desalimenta, entre outros penduricalhos, rede de televisão a cabo, concessão disso, concessão daquilo. Esse é o jogo. Aliás, vimos de novo agora na campanha de São Paulo, quer dizer, como é que se constrói? Tem um cidadão, Ricardo Nunes, que tem uma capivara com acusações em penduricalhos, pelo menos 12 ou 15. A última delas, Alceu Castilho e o pessoal do site Los Ruralistas, nas vésperas da eleição, republicou algo. O prefeito de São Paulo, reeleito, comprou 9 fazendas em Minas Gerais, 2 delas com atestado de hipossuficiência, ou seja, atestado de pobreza, e comprou em 2021. Esse tem 11 ou 12 casos envolvendo, ou citado tal. E qual é como é que se construiu a rejeição? Isso se constrói ao longo do tempo. Como é que se construiu a rejeição do Boulos? Invasor, invasor, invasor. É isso, e basta isso. Um tem 12, 15, e outro tem uma coisa que é invasor. Invasor por quê? Porque batalhava para que quem não tem casa tivesse casa. E conseguiram. 15 mil, mais de 15 mil moradias, 15 mil moradias não, mais de 15 mil famílias conseguiram ao longo de 20 anos moradia. E essa pessoa é tida como extremista, radical, e isso é noticiado
sem que haja uma posição claríssima. Não é só dizer que o cara tem escândalo, não, é se posicionar diante disso. O que significa uma coisa e o que significa outra. Então é uma construção infindável. E é claro que tem jornalista fazendo um serviço bem feito, e tal. Isso é uma coisa editorial. É uma decisão de não publicar, de favorecer A e não favorecer, ou apenas ser objetivo e imparcial diante de uns. É sempre assim. Quem cobre campanha, quem acompanha isso, e a gente está falando, Jânio, Sérgio, Mário, da chamada grande mídia, os 3, 4 grandes mídias. Vá ver isso nos estados, onde cada mangangão é dono do meio. Mário, ACM na Bahia, Albano Franco nos seus tempos, João Alves, Coelho em Pernambuco, Collor, Sarney. Isso é a construção do poder das bancadas, agora então irrigadas com seus banhos de dinheiro. A gente, inclusive, quando a gente está falando de imprensa, a gente está falando dos que a gente consegue acompanhar. Mas a construção disso, país afora, e mais de 4 mil rádios comunitárias são ocupadas por quem? Pelos figuras locais. Pastores, delegados, que reproduzem poder. Então, essa semana eu entrevistei Juca Kfouri. E falei até do nosso programa, ele disse que assiste sempre. Eu queria dar um adendo aqui, só para encerrar aquele papo do outro jornal importante, que além do Washington Post, que ficou em cima do muro, foi o Los Angeles Times. Mas eles deram uma razão, porque, embora eles reconheçam, claro, que o Trump é um lixo, eles estão com uma bronca danada da Kamala Harris e deixaram isso explícito, por causa da passividade dela diante da política do governo americano de apoiar o que eles classificam literalmente como genocídio em Gaza. Isso é uma coisa corajosa, né? Agora, ontem no Congresso Nacional, Bob, teve a votação sobre grandes fortunas? Sim, se isso a falar nisso, chegou a notícia agora que Elmar Nascimento já desistiu da candidatura e apoiou o candidato Hugo, não sei das quantas. Mota, exatamente. Essa votação de ontem me levou a pensar e ver outras coisas aqui. Então é o seguinte, a Câmara dos Deputados rejeitou, na quarta-feira ontem, por 262 a 136 votos, a inclusão na reforma tributária do imposto sobre grandes fortunas, proposta do PSOL, apoiada por PSB, PT, PCdoB, PV, que orientaram a favor do imposto para milionários. A proposta do PSOL era uma alíquota de 1,5% para fortunas acima de 80 milhões de reais, 1,5% de imposto. E ela é escalonada assim, 0,5% para fortunas entre 10 milhões e 40 milhões, 1% nos bens entre 40 milhões e 80 milhões, e esse 1,5%. E por coincidência, ontem também o Zé Paulo Kupfer, que eu gosto muito dele, fez uma entrevista com o Naércio Menezes, que é professor da USP e do INSPER dirigida pelo Marcos Lisboa. E ele diz o seguinte: elites dominantes impediram o Brasil de ficar rico. É uma platitude a princípio, todo mundo sabe, mas o que ele disse? Que eles evitam investir nos direitos da população mais pobre para não perderem sua posição na sociedade. Só que para chegar a essa conclusão, o economista partiu dos trabalhos dos 3 ganhadores do Nobel de Economia deste ano, Acemoglu, James Robinson e Simon Johnson, que a partir da história e de comprovações matemáticas, eles examinaram a qualidade das instituições desenvolvidas pelos países que foram objeto de colonização. Ele fala das colônias de ocupação estrangeira que foram meramente extrativistas, caso do Brasil e América Latina, e colônias de povoamento de outra forma, referindo-se aos Estados Unidos e ao Canadá, ainda que os Estados Unidos também tenham seus gravíssimos problemas, né? Ele diz que a difusão de riquezas, quando a colonização foi inclusiva, é acesso à educação, saúde, moradia, etc, etc, etc. No Brasil, a elite prega a necessidade de inovação, por exemplo,
mas prefere manter sua posição de poder diante do resto da população, diz o Naércio Menezes ao Kupfer. Aí eu entro no exemplo que eu queria chegar, que é o governo Tarcísio em São Paulo, por exemplo, ou do Rato Júnior no Paraná, privatizou ontem, essa semana, na terça-feira, o ensino público. De que forma? Na terça-feira, Tarcísio privatizou a construção de 17 escolas públicas do Estado. Entregou a uma PPP. Ontem à noite, o juiz Manuel Fonseca Pires concedeu uma liminar, suspendendo a privatização do primeiro lote e o segundo lote na segunda-feira. Essas liminares caem porque o poder incumbente, o soberano, sempre leva, né? O juiz disse que o espaço físico de uma escola não está dissociado do seu projeto pedagógico. Nesse caso, e aí entra uma coisa que é simbólica e metafórica, essa privatização foi a vencedora, foi a Engeform Engenharia, sócia da Consolare, que é dona de 7 cemitérios em São Paulo. Um deles, o Cemitério da Consolação. E como a gente viu nos debates, os cemitérios de São Paulo estão com enterros pela hora da morte, né? Então é isso. Lembrando o que eu já havia dito agora há pouco sobre Ricardo Nunes e Boulos, a votação acontece exatamente no momento em que a elite que ele se refere está vendendo escolas públicas para quem é dono de cemitério, que não consegue sequer administrar os cemitérios de uma forma que as pessoas possam morrer e ser enterradas sem ter que pagar uma fortuna. E isso a gente viu esse debate muito fortemente na eleição aqui em São Paulo, que eu não sei se vocês acompanharam, mas a questão dos cemitérios e dos enterros frequentou muito a eleição também. Eu acho fantástico isso, rapaz. Tem tudo a ver. É morte do ensino. Enterra no cemitério dos caras. Exatamente. Vem cá, o Arthur Lira disse que o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro não pode virar disputa política. Estou citando o ipsis literis que ele falou. Agora, eu me pergunto, isso foi um conselho, uma ordem aos seus pares, um wishful thinking ou um disparate? Isso, a ideia existir já é uma vergonha, cara. Para mim é um disparate, quer dizer, além de tudo que você possa achar, eu também acho que é um disparate, porque uma coisa não pode virar o que já é, ou sempre foi. No caso, uma disputa política. Mas eles ficam falando, tentando naturalizar. E ele botou numa comissão agora porque o Bolsonaro não saiu vencedor individualmente das urnas. Pelo contrário, perdeu um monte. Então, como já é o jogo do Tarcísio, já está todo mundo sentindo o cheiro, então vamos botar numa comissão. Agora, só o fato desse assunto existir já é um deboche, cara. Ficam falando. Agora, teve um caso em Salvador também, não teve, Mário? Algo que a gente estava vendo. Que eu vi em caso de Salvador, inclusive é a capa do Jornal da Metrópole de hoje, é a tentativa de privatização da maior, mais importante e lucrativa empresa do governo do estado da Bahia, que chama-se Bahia Gás. Essa empresa foi constituída há vários anos. Em 1997, no governo César Borges, da época da era carlista, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei autorizando a privatização. Mas a empresa era muito pequena, não se tinha ideia de que ela fosse crescer. E ela cresceu e dá lucros enormes ao governo do estado. Em 2022, o governador Rui Costa, no ano da eleição, autoriza a publicação de um edital para privatizar essa Bahia Gás. Teve ou deve ter tido grande repercussão, porque foi antes do segundo turno da eleição que elegeu o atual governador Jerônimo Rodrigues. Então eles retiraram. Logo passada a eleição, Jerônimo Rodrigues eleito, volta ao edital. Mas aí esse edital começa a ser de uma forma que deixou todo mundo mais ou menos tranquilo, inclusive o Sindiquímica, que eu entrevistei até um dos diretores de Sindiquímica ontem aqui. Por quê?
porque na realidade se contratava uma empresa, um banco, para modelar uma possível privatização, inclusive fazendo roadshow, como eles chamam, nas bolsas de Nova York, Londres, etc. E esse assunto, rapaz, fica aí na nuvem. Os próprios deputados de esquerda da Assembleia e tudo, quando o pessoal, os operários, o pessoal do sindicato, vão pedir a eles, olha, pronuncie, vamos evitar que isso aconteça. Não, peraí, vamos esperar chegar na Assembleia. Não precisa, já está aprovada. A lei não foi desfeita. Nem o contrato de 4 milhões com esse tal banco também continua valendo e eles trabalhando. E, ao mesmo tempo, você vê que os chamados barões do gás estão com o olho grande, não só na Bahia Gás, como de outros estados também. E esse mesmo banco que está fazendo essa armação. Então, a gente denunciou aqui e estamos trabalhando isso aqui, porque é um valor enorme. Depois dizem que vem a privatização da empresa de águas, como já foi no passado a de energia, que acabou sendo um desastre. Deu um dinheiro para o Estado, que acabou o dinheiro, e você hoje tem um fornecedor único que presta serviço como quer e da forma que quer e vamos levando. Agora, num governo de Lula, em que está tentando, ao contrário, reverter privatizações, fica muito estranho isso, né? Parece que tem alguma armação por trás. Não, e o silêncio que você cita, ou o silêncio, vamos ver como é que fica, depois não querem entender por que que a população às vezes dá tanto um como tanto o outro, tanto faz como tanto fez, seja qual for o partido. Que esse é um caso claríssimo de uma posição, assim como no caso da Embasa, que a gente já falou disso aqui 2 vezes no ano passado, e que estão só esperando a hora de voltar ao assunto. É isso, se tanto faz como tanto fez, os caras vão votar no Pablo Marçal e no Escambau. Esse é o real, né? E aí, não é Jânio, nem o que uma você acha rima, nem dessas uma coisas? solução, né? Diga, É Sérgio. isso. Não, ele falou, já votam até no Pablo Marçal e o Escambau. Eu falei, não é nem uma rima, nem uma solução. E falando em Pablo Marçal, ele ganhou uma ajuda extraordinária do governador de São Paulo, Tarcísio. Que o governador de São Paulo, em bom português, cometeu um crime eleitoral gravíssimo no domingo, ao dizer que o PCC estava votando no Boulos, tal, ao vivo durante a eleição. E eu quero ver agora a coragem dos tribunais eleitorais de punir o Pablo Marçal, que é um consenso, a esquerda, a direita e o judiciário queriam punir, isso é um fato objetivo, não é opinião só. E eu quero ver agora como é que eles vão punir o Marçal e não punir o governador. Vamos fazer nossas apostas. A Armata pode fazer apostas aqui. E aí, Jânio? Aí é isso. Olha, falando aí, é isso, tem uma outra coisa aqui, gente. Muita discussão essa semana sobre Gilmar Mendes ter anulado as condenações do juiz Moro contra José Dirceu. Na real, o que ele fez foi estender a Dirceu os efeitos da decisão do Supremo, que considerou o Moro suspeito pela atuação contra Lula. E na sua decisão, Gilmar disse que o Moro agiu com motivação política e interesse pessoal. Ponto. Até aí, tudo bem, já sabemos. Dito isso, o juiz Eduardo Apio, que ano passado comandou a 13ª Vara, a mesma do Moro, e, portanto, viu os intestinos da operação, depois da decisão do Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, uma solar referência a Moro. Aspas. Se fosse no futebol, juiz ladrão seria expulso do campeonato. Aqui continua no campo. E eu sou obrigado a discordar pelo seguinte, não é verdade o que disse o juiz Apio, porque juiz ladrão em qualquer campeonato é uma instituição. Todo mundo acha que o juiz é ladrão, certo? É isso. Diga, Jânio.
E aí? É isso. É isso aí, é o Brasil e tal, o Brasil velho de guerra. Eu queria lembrar uma coisa que dia 20, segunda-feira, agora 28 de outubro, popularmente conhecido como o dia de São Judas Tadeu, fez 6 anos da eleição do Bolsonaro. E eu sempre achei que era uma data sinistra, embora de alguma forma eu a respeitasse, porque na Grécia é feriado, que é o dia do não, quando eles negaram a ocupação pelas tropas do Mussolini, lá em 1940, né, a ocupação da Grécia. Mas o Chico Sá sugeriu que a gente instituísse aqui o 28 de outubro como o Dia Nacional da Esquerda tem que se moderar, entendeu? Tem, Tem tem que... que é uma como condição sine qua non para superar a rejeição. Isso é uma ideia que está na boca de quase todos os comentaristas da televisão. não ser extremista. É, exatamente. Até ficar de direita, né? Que ele vai É, virando, 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 ou quase isso. não ser radical. É. A próxima vai ser sugerir que a sigla PT seja substituída por PTSDB. Até porque precisa ressuscitar um partido que acabou de morrer, né? Então é isso. Isso tem a ver com essa história que o Mário falou aí do gás. É, E tem a ver com. Olha, uma outra coisa, gente, que eu acho inacreditável. O Brasil está falando em descarbonização, clima, crise. As cidades do Brasil, esse tema eu volto sempre, mas eu tô só, você não vai a lugar nenhum em São Paulo sem ficar meia hora, 40 minutos sem andar. As cidades do Brasil estão sendo arrebentadas. Arrebentadas. Todo mundo sabe quem está ganhando dinheiro com isso no executivo, no legislativo, os órgãos de controle assistindo, e não acontece nada. Isso não foi sequer discutido nas eleições sobre as cidades. Quer dizer, as cidades não discutiram a si mesmas, discutiram tudo, o PCC e o escambau, mas não discutiram as cidades. Não sei no Rio de Janeiro como é que foi, mas aqui, nada. não, aqui é uma coisa horrorosa. Salvador, acho que o Kleber Rosa tocou no assunto, tal, de passagem, e pronto, acabou. Olha, eu ando pelas calçadas de Ipanema, não estou falando de subúrbio carioca, não. Xingando as ruas, a calçada e as ruas. As calçadas horrorosas, tem aquelas pedrinhas portuguesas que não tem mais quem coloca aquilo direito, repõe aquilo direito. E é um convite ao tropeço, a entortar o pé, entendeu? Eu chamo de calçadas assassinas. E eu tenho várias pessoas conhecidas minhas que caíram já, quebraram a cara por causa desse. É uma esculhambação completa, né? O Nabil Bonduque, eleito vereador agora de novo, que é urbanista, arquiteto, ele mostrou outro dia um prédio inteiro em São Paulo que ninguém sabe que existe. A prefeitura não deu a bits, nada. Tem um prédio lá, enorme. Subiu, tá lá. Eu acho fantástico isso, rapaz. Nós estamos vivendo na meta-realidade, rapaz, metaverso. Agora o Rio de Janeiro, Jânio, deu sorte de ter um prefeito decente, né? Olha, eu até fico procurando uma explicação e não encontrei ainda, porque é um prefeito que não produziu escândalos de natureza moral, aliás, de qualquer tipo de escândalo. O Eduardo Paes passa ao largo do histórico do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Além disso, é uma pessoa muito alerta, muito atenta para as ocorrências da cidade, muito ativo em busca de soluções, de novidades. Agora mesmo se anuncia um passo cultural que me deixou muito contente, que é a criação do Museu Afro-Brasileiro, o Centro Cultural Afro-Brasileiro, com museu, com cursos, com exposições. No Cais, né? No Valongo, não é isso? É, É ali perto do Valongo, pertinho do Valongo, na antiga Promatre, que foi uma instituição benemérita de grande importância aqui no Rio, aberta a qualquer mãe iminente, podia
se apresentar lá e seria muito bem tratada no parto, na infância, na nova infância, e é ali, como tudo que é bom no Brasil, acaba fechando as portas. Mas, pelo menos, a área terá uma utilidade excelente, como muitas coisas que o Eduardo tem feito, com um olhar especial, e essa é uma característica que o distingue muito dos seus antecessores. Ele tem um olhar muito delicado, muito atento, muito generoso. E recebeu uma herança Bairros maldita, da né? periferia. Ele está sempre muito dedicado aos bairros da periferia, e tem feito aí pelos chamados subúrbios coisas muito importantes, muito mais do que tem se dedicado aos bairros ricos de Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, tal. Não é que ele tenha abandonado esse bairro, não é isso. Mas a dedicação real dele é a revivescência do centro da cidade, o aproveitamento da belíssima zona do Porto, criação de parques pelo subúrbio afora, alguns fantásticos, como é o caso de Madureira. O Parque de Madureira é uma ideia esplêndida. Basta dizer que, entre outros cuidados, ele tratou até de pôr uns chuveirinhos na rua, porque a área ali é extremamente calorenta e você tem, pela primeira vez no Brasil, um cuidado com a temperatura sofrida pelos habitantes de determinadas regiões. Eu não consigo explicar como é que, afinal, os cariocas entenderam o que é ser um prefeito É e verdade. não só voltaram a eleger o Paz, como agora, outra vez, deram a ele o reconhecimento e esperemos que ele possa continuar numa carreira política necessária ao Estado do Rio. E pena que ainda não ponham o nome dele entre os possíveis em 26, fora à margem da possível recandidatura do Lula, a qual eu não creio muito. Não, Jânio, bem lembrado isso, rapaz. Ele é uma pessoa que poderia ser uma grande renovação, né, na política. Inclusive política, Pois não é. só administrativa, mas política. Ele não Pois é. está, Pois é. Ele ele só não vai está ter amarrado ele só vai ter que consertar esse calçamento mata velho, mata idoso. Mas, ô Mário, Olha, eu sugiro que ele continue se dedicando ao subúrbio, Sim, mas não custa principalmente, nada ele dar uma e Ricardo melhorada. Augusto que vá passear em outro lugar, viu? Madureira. Pô, Diga, você está me dando um trabalhão, eu tenho que sair daqui e ir para Madureira para andar. ô, Mas, ô Mário, antes de Vai você e encerrar vai a coisa, apreciando o que tem sido feito aqui até lá. Mário, antes que você encerre, Fiscal de obra pública. a propósito desse tema que o Jânio citou, Salvador tem, acho que 2 ou 3 pequenos, importantes museus afro e tal. Mas uma coisa que eu não entendo como é que até hoje não fez algo à altura da história da Bahia com a escravização, entende? Ali pelo Porto, uma coisa tipo o Museu do Amanhã, uma coisa com tamanho, entende? Em vez de ficar fazendo essas bobaginhas para poder atrair turista, fazer uma coisa que seja orgânica, inclusive na criação de emprego, de economia. Não sei por que não fazem. olha, aqui Rio em tá- Salvador, peraí, Bob, aqui em Salvador tem um Muncab que foi Capinã, que Isso, deu tem a isso que eu tô falando. vida por isso. Tem 3, mas poderiam ser salas. Eu sei. Poderiam ser salas muito importantes dentro de uma coisa de um outro tamanho, outra dimensão. Ah, sim, peraí. Capinã. Primeiro, precisaria que os nossos governantes baianos tivessem uma dimensão do que é a Bahia e do que é Salvador. E de tudo isso.
Não tem, rapaz, não adianta. Infelizmente não tem, não. Tem não, não Rapaz, tem não. olha que mais simples. Não tem não. Hã? Agora, Nenhum governador da Bahia pensou ainda, ou sentiu necessidade ainda, de expor uma gratidão baiana a Ari Barroso, a Dorival Caymmi, na medida em que essas pessoas é verdade. Cantaram a Bahia. deve ter um beco ali que se chama Ari Barroso, uma pracinha, não sei aonde, que se chama Pracinha do Caymmi, umas besteirinhas assim, deve. Você no Natal, inevitavelmente se emociona quando ouve uma dada música. Papai Noel, tenha pena de mim, é de um baiano. É, sim. Tá. Me sinta uma homenagem baiana Assis a Valente. É Assis Valente, Valente. exatamente. Sim, Assis Eu Valente. pensei que Me todo sinta- mundo fosse filho de Filho Papai de Papai Noel. Noel. Essa música é de Uma arrombar, maravilha. rapaz. Dorival Caymmi tem uma avenida, Ari Barroso tem uma rua, mas nada disso que você está falando aí, já nesse sentido, entendeu? História. Ninguém sabe que em Salvador há uma avenida chamada Dorival Caymmi. Você sai da Avenida Dorival Caymmi, ninguém mais sabe nada. É, não sabe mesmo, Quanto não. mais fora de lá. É verdade. Rigorosamente verdadeiro isso. Rapaz, afinal, teve uma época aí, no governo de Luiz Viana Filho, deram uma casa para Dorival Caymmi, na Praia da Sereia, ali no Rio Vermelho. Dorival Caymmi recebeu a casa, mas Dorival Caymmi não tinha nada a ver com ele. Ele já morava, estava no Rio de Janeiro. Rio das Ostras. Hã? Rio das Ostras, se eu não me engano, né? É, ele tem uma casa É. das ostras e tem um apartamento em Copacabana. Em Copacabana. Rapaz, por que ele não ficou aqui? Essa elite governante, inclusive, esculhambou com o Dorival Caymmi, rapaz. É uma coisa. Pare o mundo, que eu estou a fim de dar uma descida e deixa o mundo correr. Mas olha, o tempo da gente acabou. Que bom que está fazendo sol no Rio de Janeiro. Pena que a água seja gelada do mar. Eu não gosto, tem quem goste. Jânio. Para vocês, um abraço, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Sérgio, Mário, Jânio e todas, um abraço, queridos. Sérgio e Bob, que bom estar sempre com vocês. Uma maravilha. Obrigado. Tchau, pessoal.